Pessoal, vamos então aqui estudar os nossos limites. Graficamente, o limite, quando x ele vai tender a 1, como a gente pode observar aqui nessa imagem, a gente tem aqui para essa função de f de x, que é igual a x mais 1, essa seguinte situação aqui. Ó. Notem que quanto mais próximo de 1 a gente chega de um lado, mais próximo de 2 a gente chega em f de x. Quanto mais próximo de 1 a gente chega de um lado, mais próximo de 2 a gente chega de f de x. Não importa se eu venho da esquerda ou se eu venho da direita, de que lado que esteja chegando essa aproximação. O que a gente observa aqui é que quanto mais próximo a gente chega daquele 1, mais próximo a gente chega de 2 aqui em f de x. Então, tudo que acontece no meu eixo x responde no meu eixo y, ou seja, no meu eixo f de x. Então, através dessa ilustração aqui, a gente consegue ver bem direitinho como é que funciona essa aproximação passo a passo, ponto a ponto, até a gente chegar onde a gente quer, que é o limite. Aqui não importa a natureza do gráfico, se ele é parábola ou se ele é reta. Sempre a gente pode observar que olha só o que acontece com o limite. O limite aqui está se aproximando, ó, tá vendo? Então ele se aproxima tanto de um lado quanto do outro, e ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando daquele local, ou seja, daquele ponto que eu estou procurando. Ou seja, estou procurando o limite. Até que ponto eu posso chegar para eu poder me aproximar cada vez mais daquele número que eu esteja querendo saber qual é o limite máximo dele naquele local ali. A definição de limite, a gente pode ver aqui que se os valores de f de x puderem ser tomados tão próximos quanto queiramos de L, ou seja, aquele ponto que a gente está procurando, desde que tomemos os valores de x suficientemente próximo de A, mas não iguais ao A, então escrevemos que o limite de f de x, tendendo a A, é igual a L. E deve ser lido como o limite de f de x quando x tende a A é L. Por exemplo, a gente pode tomar essa função que está escrita aqui, onde nós temos essa função de f de x, que é igual a x ao quadrado menos 9, dividido por x menos 3. Então, como é que fica o comportamento dessa função aqui, pessoal? Essa função, a gente pode ver aqui que quando x se aproxima de 3, quanto mais próximo ele está de 3, olha só o que vai acontecendo com f de x. Se o x for 2,5, f de x é 5,5. Se x for 2,99, f de x vai ser quanto? 5,99. Se x for 2,9999, f de x vai ser 5,999. E assim por diante. Então a gente está se aproximando cada vez mais. E pelo outro lado, funciona da mesma maneira? Sim, funciona da mesma maneira. Vamos prestar atenção aqui. Ó. Ele se aproximou até 5,99. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Se x, agora pelo outro lado, for 3,4, f de x vai valer 6,4. Olha aqui o que acontece. Se x for 3,0001, mas não é ainda aquele 3, tá? O que acontece com f de x? F de x vai ser 6,0001. Então, isso aqui é um comportamento que a gente observa, do que está acontecendo. Quanto mais x se aproxima de 3, por valores menores do que 3, o valor de f de x se aproxima de 6. Quanto mais x se aproxima de 3 por valores maiores do que 3, mais o valor de f de x se aproxima de 6. Logo, matematicamente, a gente pode afirmar que o limite de f de x, quando x tende a 3, é o valor de 6. Vamos aqui acompanhar algumas propriedades dos limites. Suponha que o limite de f de x quando x tende a A e o limite de g de x quando x tende a A existam esses dois limites. E c é um número inteiro. Um número inteiro real. Então, um número inteiro real e qualquer. Vamos ver como é que fica isso nas propriedades. Bom, a propriedade 1. Sejam A e C números reais quaisquer, então o limite de C de x tendendo a A vai ser o próprio C. Se C é um valor qualquer, por exemplo, se fosse o limite de 2 de x tendendo a A, como que vai ser esse limite? O limite é o próprio 2. Se for lá limite de 8 de x tendendo a A, então seria o próprio 8. Isto é, o limite de uma constante é a própria constante, ou seja, o limite de um número qualquer ali vai ser o próprio número qualquer. Qual a segunda propriedade que a gente tem aqui? Se A, B e M são números reais, então o limite de m vezes x mais b
de x tendendo a A é igual ao quê? É igual a m de A mais B. Ou seja, pessoal, esse A aqui, olha só o que acontece, ó. Esse A que ele está aqui é o próprio valor aqui que vai ser multiplicado nesse caso aqui onde era o x. Então, m de x mais b é igual a m de A mais b. Exemplo, olha aqui, ó. O limite de 3x menos 5. O que eu tenho que fazer? Simplesmente aonde for x, eu substituir pelo valor que ele está tendendo. Ó. O limite de x tendendo a 4 da função 3x mais 5. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar esse x aqui, ó, e vou substituir, ou seja, esse 4 aqui eu vou substituir no lugar de x. E eu resolvo a função. E simples assim. Algumas outras propriedades que a gente tem aqui. Vamos lá, terceira propriedade, né? Se o limite de f de x tendendo a A for igual a L, o limite de g de x tendendo a A é igual a n. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Se eu tenho aqui a soma das funções, eu posso somar as funções e depois que eu somar as funções, eu calcular o limite. Ou eu posso fazer diferente. Eu posso primeiro calcular o limite de f de x, calcular depois o limite de g de x e só somar o resultado dos limites. É isso que ele está dizendo para mim. Então, tanto faz eu primeiro somar as funções, para depois eu chegar no limite de x tendendo a A, ou eu já pegar o valor do limite e somar um com o outro. Isso aqui também vale para subtração, tá, pessoal? Vamos lá, então. Se eu tenho aqui, ó, o limite de f de x vezes g de x, eu estou multiplicando uma função pela outra. Eu posso primeiro multiplicar as funções e depois obter o limite, ou eu posso já pegar o limite de f de x, calcular o limite de g de x e multiplicar um pelo outro. O resultado será o mesmo, tá bom? E vamos aqui ao outro exemplo aqui, ó. Então nós temos aqui o limite de f de x dividido por g de x tendendo a A. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo uma função pela outra. Bom, eu posso fazer então da seguinte maneira. Posso simplesmente pegar o limite já calculado de f de x e dividir pelo limite já calculado de g de x. Vai dar no mesmo. Ou eu posso dividir uma função pela outra e calcular o limite, ou eu calculo o limite de uma função, depois o limite da outra, e eu vou dividir o valor de um limite para outra. Mas notem uma particularidade bem importante aqui, ó. Nesse caso, pessoal, o limite de g de x aqui, ó, que é o valor de m, tem que ser diferente de zero. Eu não posso ter zero aqui no denominador, tá bom? Vamos ver então esse outro aqui. Nós temos aqui, ó, uma função elevado a um n qualquer, a um expoente qualquer. Então, vale dizer o que aqui para mim, pessoal? Vale dizer que é a mesma coisa que, ao invés de eu pegar essa função e elevar a um expoente e depois obter o limite, se eu pegar e calcular o limite da função e depois eu pegar esse limite já calculado e elevar a n, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, olha só, para todo inteiro positivo de n. Então, o que acontece? Isso aqui, esse n, vai ter que ser inteiro e positivo, tá bom? Aqui na letra E, nós temos aqui no caso o limite de uma função no radical, tá? Então eu posso fazer a radiciação da função e calcular o limite, ou eu posso calcular o limite dessa função primeiro e depois tirar a raiz dele, tá? Notem aqui, ó, que o L, ou seja, o limite, ele vai ter que ser sempre maior do que zero, tá? Porque eu estou falando aqui no caso de um n par, pode ser uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta. Então, nesse caso de uma raiz aqui, cujo n dela aqui for par, o L, ou seja, o limite, vai ter que ser sempre maior do que zero, desde que eu esteja calculando aqui com um índice par, tá bom? Um n par. Então, já falei dos limites da radiciação, vamos agora a esses novos limites aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um logaritmo, né? Então, eu posso primeiro, sempre, né? Isso que eu estou repetindo aqui várias vezes. Eu posso fazer o logaritmo da função e encontrar o limite.
Ou eu posso calcular o limite da função e depois aplicar esse limite já calculado no logaritmo, desde que o L tenha que ser o quê? Esse limite tem que ser maior do que zero, tá bom? Quando eu tenho aqui o limite do cosseno de f de x, bem simples, pessoal. O que eu vou fazer? É a mesma coisa, eu posso calcular primeiro isso daqui, né, o cosseno multiplicado pela função, ou eu posso pegar o próprio limite que eu já consegui encontrar e multiplicar pelo cosseno. Para a função seno, a mesma coisa, tá? E aqui no caso eu tenho o número de Euler, né? Então aqui, para o limite de um número de Euler elevado a uma função qualquer, é a mesma coisa que eu tiver o número de Euler elevado ao limite. Um exemplo aqui, ó. Determine o seguinte limite. Isso aqui, o que eu tenho? Uma função polinomial. É um polinômio simples de resolver. Então, o limite da função x ao quadrado menos 3x mais 1 de x tendendo a 2. O que eu tenho que fazer aqui? Se f é uma função polinomial, então aqui eu tenho que o limite de f de x é igual a f de a. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse a aqui, que no caso é o meu 2, e vou substituir em cada local onde o x está aparecendo. Ó, tá? E aí eu calculo algebricamente e chego no resultado que eu preciso. Outro exemplo, nesse caso aqui, ó, nós temos uma função sendo dividida pela outra. Tá? Então, uma função racional. E A vai pertencer ao domínio. Então, o A ele vai pertencer ao domínio. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse A ele existe no limite. Tá? Então, eu tenho aqui que o limite, né, do quociente de x é igual ao limite do quociente de A. Então, eu posso fazer também dessa forma. Tá? Ou seja, eu vou ter ali, ó, substitui o 3 no lugar do x, eu vou ter então 40 dividido por 8, que é igual a 5. Vamos ver nesse caso aqui. Ó. Vamos dizer então que o limite de f de x seja igual a 9. E o limite de g de x seja igual a 4. O que acontece aqui? Eu estou pedindo então para encontrar qual que é o valor de 3 vezes a função f de x mais 2 vezes a função g de x. Ou eu posso já simplesmente pegar os valores dos limites e colocar no lugar, né? 3 vezes 9, que é o que vale o limite de f de x, mais 2 vezes o valor de 4, que é o que vale o limite de g de x. Eu posso fazer isso direto. Posso fazer isso direto também aqui na radiciação? Posso. O que eu vou fazer aqui no caso, né? Eu vou pegar 9, que multiplica 4, ó. Quanto vale o limite da minha função f de x? Vale 9. Quanto vale o limite da minha função g de x? Vale 4. Então, eu posso colocar aqui 9 vezes 4, 36, raiz de 36 é 6. E também posso fazer dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Estou falando aqui do limite de x tendendo a a. No caso aqui, é uma função modular. Olha, tem um módulo aqui, hein? Um módulo, função modular. E eu estou falando do quociente entre essas duas funções. Também posso calcular dessa forma. Olha aqui esse exemplo que interessante. Eu tenho uma função polinomial, que é 4t ao quadrado mais 5t menos 7, de t tendendo a 2. O que eu tenho que fazer? Muito simples. Eu vou pegar esse 2 aqui, que no caso era o meu a, que eu estava simbolizando anteriormente, substitui no lugar de t e pronto, resolvo essa função. Aqui, ó, o limite vai ser quanto? Vai ser 19. Eu tenho aqui limite de x é igual a a. Ou seja, o limite desse caso aqui de x tendendo a a vai ser o próprio a. Os limites de funções polinomiais podem ser obtidos por substituição, aplicando esse teorema simples que nós vimos anteriormente. Tá? Então, a gente pode simplesmente chegar e colocar esse valor de 2 aqui, no lugar aqui dos valores de x, e simplesmente aplicar aqui os expoentes e chegar ao resultado. Tá bom? Então, isso também pode ser obtido, né, por substituição, desde que o denominador, ou seja, essa parte de baixo aqui, não seja igual a zero. Se isso aqui for igual a zero, o denominador, a parte de baixo da nossa fração aqui, for igual a zero,
já não dá certo o limite. Nós vamos ter que colocar a álgebra para funcionar e resolver. Tá bom? Aqui nós temos esse exemplo. Ó. Tá vendo? O que eu fiz ali? Eu tenho o limite dessa função, que é a raiz cúbica de y ao quadrado mais 5y mais 3 dividido por y ao quadrado menos 1, onde y tende a 3. Y tende a 3. O que eu fiz aqui? Coloquei o 3 no lugar de todo o y da minha função. Ó, tá vendo? Coloquei o 3, substituí. E aí eu fiz o cálculo. Né? Então a gente vai realizando o cálculo, tranquilo. Né? A raiz cúbica, então, de 27 oitavos. E aqui eu vou ter, então, o quê? 27 é o quê? É a mesma coisa que 3 ao cubo. E o que o 8 é? É a mesma coisa que 2 ao cubo. Poxa, gente, se eu tenho aqui ao cubo aqui e ao cubo aqui, ó, corta, 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 pronto, está resolvido. Então é 3 meios o meu resultado. Viu como é simples?